Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura do livro O que Diria Jesus, do autor Tony Cook. Vamos ler o capítulo 10, cujo título é Exortações. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36. Outro aspecto das 7 cartas é o incentivo de Jesus aos cristãos para seguirem em frente e perseverarem na fé. Exortar envolve encorajar, incentivar e advertir os outros a fim de estimular, mobilizar e fortalecer a fé deles. É uma comunicação urgente e fervorosa voltada para o coração e destinada a impulsionar a determinação do ouvinte. A exortação desafia o ouvinte a confiar e a obedecer a Deus com ousadia e de modo irredutível. Alguns exemplos de Jesus exortando as igrejas incluem: Esmirna, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Tiatira, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Apocalipse 2, 25. Filadélfia, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, 11. Outras igrejas também recebem exortações junto às correções que receberam. Não é de se admirar que Jesus advertisse essas igrejas e as inspirasse a perseverar. Também vemos Jesus fazendo isso no ministério de Paulo. Por exemplo, Paulo havia enfrentado situações traumáticas de açoitamento e prisão em Jerusalém, e Jesus apareceu a ele naquela mesma noite dizendo: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Atos 23, verso 11. Do mesmo modo, quando Paulo estava na prisão em Roma, próximo ao fim de sua vida, ele observa como aquelas pessoas o abandonaram quando ele foi ser julgado, mas o Senhor o fortaleceu. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 16 e 17. Assim como o Senhor era com Paulo, encorajando sua fidelidade e fortalecendo sua constância, do mesmo modo ele era com as igrejas, advertindo-as a persistir na sua lealdade a Deus e ao seu plano. O encorajamento é um dos elementos mais vitais no nosso relacionamento uns com os outros. Não apenas o Senhor pode nos encorajar pessoalmente, como também somos chamados a encorajar uns aos outros. Na verdade, se quisermos ser verdadeiramente como Jesus, precisamos ser encorajadores também. O comentarista da Bíblia, William Buckley, afirma: um dos mais elevados deveres humanos é o dever do encorajamento. É fácil desencorajar os outros. O mundo está cheio de desencorajadores. Temos o dever cristão de encorajar uns aos outros. Tanto os indivíduos quanto as congregações podem enfrentar tempos de desencorajamento. E Deus, às vezes, pode escolher usar os cristãos para soprar nova vida e nova esperança sobre aqueles que estão desanimados. Paulo relata um tempo como este em sua vida, na ocasião em que escreveu sua segunda epístola aos Coríntios. Pensamos em Paulo como um homem que tinha uma fé poderosa e era um grande gigante espiritual, mas ele era honesto acerca das suas dificuldades. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação,
que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Segundo Coríntios, capítulo 1, verso 8 ao 9, capítulo 7, verso 5 ao 6. Quando Paulo estava lidando com tamanha pressão e perturbação emocional, Deus poderia ter ministrado a ele através de uma visão, de uma voz audível ou de alguma intervenção direta e sobrenatural. Entretanto, não foi o que aconteceu. Em vez disso, Deus escolheu encorajar Paulo através da visita de um amigo e do bom relatório que ele levou. Observe como Paulo disse que Deus o ajudou. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Não duvido que Paulo tenha aprofundado e fortalecido sua fé durante esse período, mas Deus ainda assim enviou um amigo para o encorajar e animar. É triste que algumas pessoas não consigam ver Jesus atuando no papel de encorajador. Elas só conseguem vê-lo como crítico. Do mesmo modo, há alguns indivíduos que sempre têm uma palavra de crítica em relação à igreja e ao pastor. Embora inúmeras coisas boas possam estar acontecendo, esses indivíduos parecem sempre querer apontar para o negativo. Já vi pessoas que certamente acreditavam que apontar problemas na vida dos outros era algum tipo de dom espiritual, mas não creio que isso seja um dom de Deus. Embora estivesse falando de um assunto totalmente diferente, casamento, James Dobson observou com sabedoria: o direito de criticar deve ser conquistado, ainda que o conselho seja construtivo. Comunidades saudáveis têm discussões honestas sobre seus pontos fracos, seus pontos fortes e o que pode ser feito para melhorar a igreja. Às vezes, as reclamações são legítimas, como a que foi apresentada em Atos 6:1, com o problema sendo reconhecido e tratado. O ponto, porém, é que uma opinião será mais apreciada quando vier da parte de indivíduos cujos esforços e energias têm ajudado consistentemente a edificar a igreja e não da parte de alguém que não faz coisa alguma a não ser apontar erros. Se alguém está qualificado para trazer correção às igrejas locais, esse alguém é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele deu a própria vida para que a igreja pudesse existir e ainda hoje a alimenta e dela cuida. Efésios 5:29. Embora ajude as igrejas a fazerem as correções necessárias, como vimos anteriormente, Jesus também as encoraja. Ele diz palavras de exortação que edificam as congregações, sustentando-as e fortalecendo-as em sua jornada e progresso. Paulo lembrou a Timóteo sobre as profecias que haviam sido dadas a ele e disse: combate firmado nelas, o bom combate. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. Você já sentiu o Espírito Santo exortando você a perseverar, a permanecer firme e a ser fiel? Talvez ele esteja dizendo estas palavras ao seu coração nesse instante. Neste caso, seja fortalecido pelo que ele lhe diz agora e pelo que ele lhe disse no passado. Oração. Senhor, agradeço pelas exortações da tua palavra, essas palavras que fortalecem o meu senso de perseverança e resistência. Tu me incentivaste a não abrir mão da minha confiança e a terminar mais forte do que comecei. Assim como tu soprastes nova vida e nova esperança em mim, ajuda-me a ser o tipo de pessoa que dá força e encorajamento aos outros também. Amém. E aqui concluímos o capítulo 10. Sejam abençoados na prática da palavra.